Oi, gente, tudo bem por aí? Livro novo, 2 Samuel. Vamos continuar na saga de Samuel. Tô procurando minha caneta, mas eu não estou de caneta. Como sempre, vamos começar lendo o prefácio aqui da Bíblia, né? Tem o link da minha Bíblia aí de baixo, se você quiser comprar uma Bíblia igual a minha. Tem uma amiga minha querida, Lina, que comprou uma Bíblia e ela não veio com a capa de couro. Então compre no meu link aí de baixo, que é mais barato. E vem com a capa de couro. A capa dela veio com uma capa de papel impressa, bem estranha. Essa aqui é a capa de couro, toda escatembada, mas é de couro. A minha tá muito velha. Eu vou ler o prefáciozinho aqui, um mini resuminho do que a gente vai tratar nesse capítulo. A música que nós estamos ouvindo nesse livro é O Rei Está Voltando, sax e piano. Li Davi Santos, os clássicos hinos da harpa cristã de 2023. Escolhi aleatório ali, só um saxinho para acompanhar a gente nessa leitura. E vamos lá, vamos continuar. Vontade de espirrar, gente. Ai, passou. Daqui a pouco eu vou espirrar. Ontem nós terminamos com aquela morte trágica de Saul, né? Era um fim quase que esperado, né? Depois de tudo que ele fez. E vamos ver o que vai acontecer agora no segundo livro de Samuel, né? Nossa, tô com vontade de espirrar. Vamos lá. O segundo livro de Samuel é a continuação de 1 Samuel. Nesse livro se conta a história de Davi, que foi rei primeiro de Judá no sul, no capítulo 1 a 4. Depois ele foi rei de toda a nação, incluindo de Israel no norte. Segundo Samuel narra as lutas de Davi contra os inimigos dentro e de fora, para se firmar no poder e para estender o seu reino. Davi era homem de profunda fé e devoção a Deus. Como líder, foi capaz de conquistar a lealdade do seu povo. Mas ele também cometeu pecado de crueldade e violência, que a Bíblia não esconde. Porém, quando Natã, o profeta, apontou a Davi os seus pecados, ele os confessou e aceitou o castigo de Deus. A vida e as realizações de Davi impressionaram profundamente o povo de Israel. Tanto assim que mais tarde, nos tempos de angústia, quando precisavam de outro rei, eles pediam o filho de Davi. Desejavam um rei descendente de Davi que fosse igual a ele. Então, quer dizer, ele sofreu muito, fez muita coisa errada, como todos nós, mas quando eles precisavam de um rei, eles pediram um filho de Davi. É um rei humano, normal, né? Vamos lá, tem 27 versículos. E vamos começar. Davi recebe a notícia da morte de Saul, que foi ontem, né? Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Siclag. No dia seguinte chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra sobre a cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" "Eu fugi do acampamento israelita", respondeu ele. "Conte o que foi que aconteceu", disse Davi. "O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos", disse o moço. "Saul e o seu filho Jonatas também morreram." Esse rapaz deu a notícia mais terrível para Davi, né? "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" Davi perguntou. E o moço respondeu assim: "Acontece que eu cheguei por acaso ao monte de Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: 'Aqui estou, Senhor.' Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que eu era uma amalequita. E aí ele disse: 'Fui ferido gravemente e eu estou morrendo. Vem aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava
e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão, ele morreria. Aí tirei a coroa dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Olha o que esse rapaz está falando. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. E todos os soldados fizeram o mesmo. Choraram e se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel. O povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido a notícia: de onde você é? Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreve a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Como você fez isso? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: mate-o! Mate-o! O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: o culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi teve a oportunidade de matar o Saul várias vezes e não fez, porque Davi honrava o ungido do Senhor. Davi não levantava a mão para o ungido do Senhor. E esse rapaz mentiroso, porque nós vimos no capítulo de ontem do outro livro que próprio Saul se matou. Ele pediu para o escudeiro fazer isso, o escudeiro não fez. O escudeiro não levantou a mão contra o ungido do Senhor, ele mesmo se matou. E esse rapaz queria tirar vantagem de Davi, queria que Davi o colocasse, né? Ele achou que Davi ia gostar disso, porque Davi era um fugitivo, e foi lá contar mentira para Davi, só que Davi não aceitou isso. Davi mandou matar. Davi falou o que a gente falou ontem, né? A pessoa pode errar com você, mas você tem que continuar íntegro. A sua integridade não depende da integridade dos outros. Os outros podem pecar contra você, mas você vai se manter íntegro, porque a sua integridade é por Deus, é para Deus. Você faz todas as coisas como se fizesse para o Senhor. Se a sua integridade depender da vida dos outros, do que os outros fazem por você, você está lascado. Porque as pessoas pecam e erram com você o tempo todo. Nós temos que ser íntegros pelo Senhor. E Davi não perdoou, ele mandou matar e falou: você está sendo morto por causa disso. O cara morreu por uma mentira. Ele mentiu para ele para se exaltar e Davi não perdoou. Davi cantou essa lamentação por Saul e por seu filho Jonatas. Davi sentiu muito por Jonatas, eles eram muito amigos. E ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro dos justos. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, lá na cidade de Golias, né, onde eles estavam, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, e nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Geboa, e que os campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó. E o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal e a espada de Saul nunca falhava, para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos finos de lã vermelha e os enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu estimava você. Como era maravilhoso seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Olha o que Davi falava. Davi falou que o amor que ele tinha por Jonatas era melhor do que o amor que ele tinha pelas mulheres. O amor dele era tão leal, era
era tão puro, era tão maior, era maior do que o amor que ele tinha pelas mulheres. O amor dele era era maior do que um amor eros, era um amor filhos, né? Era um amor fraternal. Não era um amor ágape, né? Que o amor ágape é só de Deus por nós. Mas era um amor filhos, era um amor fraternal, era um amor de irmão mesmo. Amor eros é um amor de mulher, né? De homem e mulher, um amor erótico. E ele fala aqui, ó, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor de mulheres. Eu tinha um amor filho por você. E esse poema ficou famosíssimo e é famoso até hoje, né? Ele se transformou num poema de dor, assim, que ele transmitiu toda a dor que ele sentiu pela morte do seu melhor amigo e do seu maior inimigo também, né? É uma mistura de sentimentos esse poema. E assim finalizamos o primeiro capítulo de 2 Samuel. Muito bom estar aqui com vocês nesse segundo capítulo, nesse segundo livro de Samuel. Eu espero você amanhã no segundo capítulo do 2 Samuel. Um beijão no seu coração. Tchauzinho.